Olá, pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos nossos episódios diários, uma promoção da Comunhão Espírita de Brasília, em que nós estamos trabalhando especificamente esse livro de uma maneira sequenciada, livro Pão Nosso, do médium Chico Xavier, pela psicografia do Espírito, na verdade, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Chico Xavier. Estamos no capítulo 70, elogios. E aqui uma pergunta, antes mesmo de começar o texto propriamente dito. Como você se comporta quando elogia? Quando você se comporta como elogiado? A gente vai conversar sobre isso hoje. Então, no começo do texto, tem uma passagem do Evangelho de Lucas que diz o seguinte: Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aí tem um pequeno comentário, o comentário é longo, na verdade, eu vou só trazer aqui uma breve introdução. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Aí nessa passagem, lá em Lucas Evangelista, uma mulher procura o Cristo, dizendo que ele, dessas bem-aventuranças, bem-aventurado era ele, que era ali o filho de Maria, que era o emissário de Deus. E Jesus arremata, no meio daquela conversa, ele arremata no finalzinho essa passagem que o benfeitor Emmanuel traz, que particularmente eu acho linda. O Evangelho de Lucas, ele é muito enriquecedor. E essa passagem eu acho muito linda, né? Bem-aventurados são os que escutam a palavra de Deus e as guardam. Porque quando a gente vai estudar as bem-aventuranças, lá no Evangelho de Mateus, são um processo de autoconhecimento. Então as bem-aventuranças são muito lindas, lá no capítulo 5, né? E umas bem-aventuranças bem bonitas que eu acho é a da pacificação e a bem-aventurança, certamente, da aflição. E a mulher, muito encantada com o magnetismo do Cristo, o procurou dizendo ali que abençoado era ele por ter nos ensinado as bem-aventuranças. E Jesus faz essa reflexão, que a bem-aventurança mesmo, abençoados deve ser, essa questão de que nós ouvimos e guardamos. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Às vezes não é nem sequer entrar por um ouvido. Às vezes a gente está assim, um pouco desajustado e vai a uma proposta, uma palestra, um podcast, um vídeo como esse, a gente não quero nem saber. Né? Pode até ser, porque quando a gente escuta, a gente tem que dedicar um pouco de interação psíquica. Temos que doar um pouco do nosso magnetismo para Jesus conseguir, porque ele nos procura diariamente, para Jesus tocar o nosso coração. E às vezes, nesse viés, a gente tem essa conduta de elogiar ou ser elogiado. E muito cuidado com o elogio, porque o elogio é uma armadilha para a nossa vaidade. É como se fosse um sopro para a brasa da vaidade que vai se transformar em uma fogueira, que a depender do ser, vai se transformar em uma labareda do dia de São João. Né? Então, assim, a proposta do Espírito de Emmanuel é termos temperança e responsabilidade para quando formos gravitacionar em torno da órbita do elogio. E ele traz a seguinte advertência, que essa passagem da bem-aventurança são os que ouvem e guardam a palavra de Deus, não deve ser um amortecedor na campanha contra o elogio pessoal, que é o elogio pessoal, segundo Emmanuel, eu concordo, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. E ele vem dizer que a gente não tente perturbar o outro com o discurso das boas palavras, tanto boas quanto más, né, pessoal? A gente tem que, assim, mesmo elogiando, mas ter a temperança, por exemplo, que quem fala sobre o evangelho, independente do credo, é um mero representante, não, que essa palavra é pesada, um papagaio de Jesus, replicando ali a obra do Nazareno. E Emmanuel fala o seguinte, para nós nos irmanarmos e nos ajudarmos. Olha o que ele fala no finalzinho. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as boas-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, se você conhece alguém de ostensividade, do movimento espírita, por exemplo, muito cuidado com o elogio. Porque o elogio pode ser um tapete.
Se quer fazer um elogio, beleza, mas sabendo que a pessoa é um mero ali trabalhador de Jesus, um trabalhador de todas as horas, um trabalhador da última hora. O que nós temos que ter em mente é que todos nós, sem exceção, compomos uma única família. E no lugar do elogio, que tal uma prece? Para mim, por exemplo, é bem melhor. E você, tem rezado por você? Tem feito o evangelho no lar? Tem rezado pelos seus? Tem rezado tentando harmonizar internamente eventual relação de inimizade ou mágoa? Coloca aí de onde você é. Um abraço e até a próxima.